E aí, vamos para a palavra de Deus? Vamos para o que interessa? Continuar a adoração, né? Porque o nosso culto começa com a adoração. A palavra de Deus vem como o nosso refrigério. Amém? Abra comigo então, João 8:32. João 8:32. Prometo que não vou fazer aqui um discurso político, tá? Esse versículo foi muito usado aí algum tempo atrás, né? Mas ele representa muito nos dias de hoje o que nós devemos buscar, o que nós devemos correr atrás, onde nós devemos realmente depositar as nossas forças. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... Vou repetir. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Legal. Essa verdade, o conhecer a verdade vai nos libertar do quê, gente? Da mentira. E nesse cenário, talvez nesse cenário político, né? A gente traz esse cenário político agora. Ele está sempre rodeado, né, de mentiras, talvez promessas, né, coisas que é muito prometido e não é cumprido. Então ele vem muito carregado com mentiras. E talvez esse cenário de hoje, atual, que a gente está vivendo, né? Parece, não sei se só eu que estou percebendo isso, mas parece que as pessoas elas estão vivendo meio que no automático, né? Parece que as pessoas estão vivendo, tipo, no Walking Dead. Não sei se vocês já assistiram esse seriado, né? Mas as pessoas estão parecendo que estão no Walking Dead, né? Mortos vivos. Então as pessoas estão cada vez mais, talvez com a mente cauterizada, andando parece que cegos. Né? A nossa sociedade, literalmente, ela está à beira de um colapso moral. Né? Quem aqui está percebendo isso, gente? Só eu? Acho que nós todos, né? A maioria está percebendo. Né? Nós estamos vivendo sobre todas essas pressões, né? Todo esse tempo, talvez voltado muito para o egocentrismo, né? O viver para o eu, para os meus prazeres, para as minhas coisas, né? E cada um buscando a sua verdade, sabe? Porque não existe a minha verdade, não existe a sua verdade. O que existe é a verdade plena e soberana de Deus. Existe uma só verdade, né? E o que a gente tem visto por aí? As pessoas buscando cada um a sua verdade. Ah, não, o que eu tenho, o que eu falo é verdade. Aí o outro, não, mas o que eu falo é verdade. Então a gente está nesse emaranhado de um querendo achar que está certo e o outro também, sabe? Eu acho que a gente nunca viveu um tempo como esse, em que a mentira, ela está sendo cada vez mais camuflada como verdade. Vocês têm percebido isso? E, cara, já existem até programas que você pode baixar aí no seu celular, aplicativos que reproduz a sua voz numa outra pessoa, ou que a pessoa, você pode colocar a imagem, por exemplo, de um ator ou de alguém famoso falando com a sua própria voz. Então, vai chegar um tempo em que talvez nós vamos duvidar de tudo. A gente não vai saber o que é verdade e o que é mentira, porque a verdade está sendo camuflada, a mentira, na verdade, está sendo camuflada de verdade. E o pior de tudo é que essa mentira, ela tem nos fascinado, ela tem nos enredado sutilmente por
Porque a narrativa, uma narrativa de mentira, falada várias vezes, ela se torna uma verdade. É ou não é? Então, uma mentira contada várias vezes, chega a um ponto em que nós acreditamos nisso, como sendo uma verdade. Nós precisamos cuidar com isso. Nós precisamos realmente nos proteger contra tudo isso. E nós estamos presenciando, talvez, a era do politicamente correto, que é uma mentira camuflada de verdade. Deixa eu te perguntar, como que nós fazemos para nos proteger dos ladrões ou de uma fraude? Então, nós instalamos alarmes, nós instalamos câmeras, nós fazemos seguros, né? Nós colocamos cadeados cada vez mais reforçados. Tudo para proteger o quê? Nosso patrimônio, as nossas coisas. O ser humano tem investido tanto, milhares e milhares de reais, de dólares, para ficarmos seguros. Investimos muitos dólares para evitar fraudes. Pergunte aí para as empresas, né? O que elas têm investido em segurança cibernética. Pergunta para o Rogério, que ele trabalha com isso. Tudo para quê? Para nós evitarmos as fraudes. Tudo o que for preciso para que as pessoas acreditem que aquela informação, ela realmente é verdadeira. Sendo que, há um tempo atrás, para os mais velhinhos, vou colocar aí de 45 para cima, estou me incluindo, gente, estou falando para mim. Antigamente os contratos, né? Os contratos eram assinados no fio do bigode. Quem já ouviu falar nisso? Só os velhinhos. Antigamente os contratos eram feitos no boca a boca. Não existia cartório, não existia nada desses contratos assinados, né, com selo, garantindo que aquilo realmente era real. O cara chegava, comprava e dizia assim, olha, eu quero comprar tanto e ok, eu vou te entregar em tal data, e aquilo era cumprido. Né? Hoje em dia, nós precisamos ter certificados, selos, documentos criptografados, tudo para te deixar mais seguro naquilo que você está comprando. Tudo para passar um pouco de segurança. Assim, nos protegendo, né, da mentira, da fraude, que podem roubar a nossa grana. Então, a nossa preocupação é, cara, se aquele contrato não for cumprido, né, se o cara entrar na minha casa, pode roubar. Então, nós fazemos tudo, gastamos milhares e milhares de dólares para proteger aquilo que nós podemos tocar e aquilo que nós podemos enxergar. Agora, minha pergunta é, o que nós temos feito para nos proteger contra a mentira, a fraude, que está nos roubando a salvação? O que nós temos feito para nos proteger da mentira que tem nos afastado do Cristo, do nosso Salvador, ou tem nos afastado da presença de Deus? O que nós temos feito para nos proteger, para permanecer na verdade? O que nós temos feito para proteger as nossas crianças de todo esse ataque, talvez, né, de ideologias que estão surgindo por aí? O que nós temos feito? Talvez nós temos deixado o que importa para gastarmos nosso tempo, talvez os nossos esforços, para construir coisas, para que nós estejamos protegidos de ladrões ou coisas que podem ser roubadas. Aquilo que a Bíblia fala
que a traça e a ferrugem podem roubar. Então nós temos investido muito em coisas físicas. E talvez nós tenhamos esquecido de proteger a nossa casa, a nossa família contra as mentiras que Satanás tem lançado nesse tempo. E aqui eu vou elencar algumas dessas mentiras que talvez nós estamos aceitando como verdade. Talvez essa lista seja maior, mais longa, mas eu elenquei algumas aqui. Quais são essas mentiras que o mundo tem nos apresentado como verdade? Vamos lá. Uma delas é: acredite no seu coração. Seja feliz, pois você merece ser feliz. Essa é uma grande mentira que o mundo tem passado para nós. Porque se nós acreditarmos no nosso coração, o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Ele é enganoso. Então o mundo fala: acredite no seu coração. Seja feliz, porque você merece ser feliz. Agora eu posso ser o que eu quiser, porque eu quero ser feliz. Essa é uma grande mentira. Gente, esses dias eu estava vendo uma manifestação em São Paulo que a galera toda estava vestida de cachorro. Não sei se vocês viram. Gente do céu, nós acabamos passando, isso já passou da loucura, né? Já passou da loucura. E aí uma pessoa entrevistou um cara e ele falou: não, é que eu me sinto melhor, eu me sinto bem vestido de cachorro. Sim, gente, e aí a conversa, o papo deles era au, 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 au. Gente, nós realmente nós passamos da loucura. Já pensou, gente? A gente vir vestido de cachorro? Exatamente. E olha que eu gosto de bicho, gente. Outra mentira que o mundo tem lançado para nós: o meu corpo é minhas regras. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Essa é uma grande mentira. Então, o seu corpo é de quem? O seu corpo, o que a Bíblia fala sobre o seu corpo? Que ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, o teu corpo não é seu. Seu corpo é um vaso de barro para que Deus te preencha com o Espírito Santo. É isso que o teu corpo é. Amém? Então ele não é seu para que você faça com ele aquilo que você quiser. E aí vai para os gordinhos aí, que eu estou bem saradinho. Não, gente, eu preciso voltar a fazer academia. Esses dias esses tempos atrás eu paguei 1 ano de academia e eu não fui. Eu mandei uma mensagem para a academia reclamando, porque não deu certo, né, gente? Eu paguei 1 ano e não deu resultado. Eu fui lá reclamar. Exatamente. Outra mentira, que o mundo, que o modelo de família mudou. Agora o mundo evoluiu, então a família também evoluiu. Né? Os tempos mudaram, então a gente precisa aceitar que as famílias, o modelo de família mudou. Gente, não mudou coisa nenhuma. O que Deus criou como família foi homem e mulher. Entendeu? Então, o modelo não mudou. Talvez o mundo evoluiu, mas a família que Deus criou ainda não mudou. Não mudou e não vai mudar. Porque não temos como ser outra coisa diferente do que homem e mulher. Não tem como. É ciência. Que Deus é somente amor e que no final Ele irá salvar todo mundo. Essa aqui, muitas vezes eu escutei. Poderia ser verdade. E eu talvez até acredito um pouquinho lá. Que no final Ele vai dizer assim: cara, entra aqui.
Vou abrir as portas aí, pode entrar, vamos lá, entra aí, deu, tá todo mundo salvo. E talvez o que vai acontecer é que muitos, gente, vou falar, muitos vão dizer assim, eu não quero. Muitos vão dizer, eu não quero. Eu não quero estar contigo. Eu não quero estar na sua presença. Por causa do coração. Em outros casos, uma mentira que é lançada é que Deus não existe. Que tudo foi inventado, né, pelo homem para quê? Para reprimir as pessoas. Gente, por muito tempo a gente ficou ouvindo que a ciência, né, ela queria desvendar que Deus não existia. E hoje, nos últimos tempos, a ciência tem se dobrado e tem até conversado e falado de que, não, realmente, existe uma inteligência. Eles não falam que é Deus, mas existe uma inteligência que criou tudo. Então a própria igreja já está, a própria ciência já está afirmando que Deus realmente existe. Outra mentira, que a verdade é relativa. Ou seja, isso depende do ponto de vista. Ou seja, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e todo mundo está certo. E, cara, a gente sabe que isso é uma mentira disfarçada de verdade. E por aí vai. Agora, o pior de tudo isso não são as mentiras que o mundo tenta nos impor. Porque isso é fácil, né? O mundo está lá, gente. O mundo está lá fora. Ele vai inventar mesmo. Porque é isso, né? O governo está sobre... O governo do mundo está sobre Satanás. Então, ele é o pai da mentira. Então, as mentiras no mundo vão estar aí até Jesus voltar. Agora, o pior são as mentiras que nós, como cristãos, nós estamos acreditando. E eu vou elencar algumas aqui. Uma delas é que eu preciso de um pedágio para acessar a Deus. Que eu preciso de alguém, né, para acessar Deus. E toda vez que eu coloco um alguém ou alguma coisa entre a minha relação com Deus, eu estou colocando um pedágio. E todos nós aqui sabemos que Jesus pagou esse preço. Jesus nos deu livre acesso a Deus. Então nós não precisamos mais de pedágio. Vocês não precisam mais de um pastor para se relacionar com Deus. Vocês não precisam mais de alguém, um líder, que vá pedir aquilo que você precisa para Deus. Nós não temos mais um pedágio, nós não temos mais uma pessoa que fica entre Deus e nós. Jesus já fez isso. Amém? Vocês estão felizes ainda? Outra mentira, que existem leis humanas que, se não forem cumpridas, estaremos longe de Deus. Aqui é que a religiosidade ela está acima de Deus. Ou seja, são os ritos. Muitas vezes a gente acredita que, olha, para eu chegar até Deus, eu preciso fazer algo. Para chegar até Deus, eu preciso ir para o culto todo domingo. Para chegar a Deus, para Deus me aceitar, eu preciso fazer uma obra, eu preciso estar no ministério, eu preciso fazer alguma coisa. Essa é uma grande mentira. Porque Deus Ele não está angariando empregados, servos. Deus não está querendo servos, trabalhadores. Deus quer filhos. Deus quer filhos maduros. Amém? Outra coisa, que o mal está ganhando força. E Satanás está forte. Gente, tem gente por aí que eu chamo de os caça-fantasmas. Os caras adoram dizer que tem demônio para tudo quanto é lugar. Adora dizer que o demônio está forte, que, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Então, tem gente que se tornou caça-fantasmas dentro da igreja.
Está toda hora procurando um fantasma ou alguém para expulsar o demônio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No céu, quando os anjos se rebelaram, quando Satanás se rebelou, 1/3 dos anjos caíram, se rebelaram e foram expulsos. Quantos anjos ainda sobraram? 2/3. Vamos lá, uma aulinha de matemática agora. 2/3 é maior ou é menor que 1/3? Muito maior. Deus fala para o profeta assim: ei, olhe para a janela, veja você mesmo. E o profeta, ele olhou para a janela e ele falou: cara, realmente, são muito mais aqueles que estão do nosso lado do que os que não estão. Então essa é uma grande mentira, de que Satanás tem força, porque Jesus já destronou Satanás. Essa é a grande verdade. Jesus já derrubou Satanás. Jesus já destronou o poder dele. Então nós já estamos com a vitória. Eu já li o último capítulo da Bíblia. Se você não leu ainda, lá no último capítulo fala assim: e o Senhor venceu a guerra com um sopro. Esse vai ser o Armagedon. Os anjos que se rebelaram vão se ajuntar com os que foram angariados, né, por ele. Eles vão chegar no final. Jesus vai fazer assim. Pronto, acabou o Armagedon. Foi isso, é dessa forma. Então, nós já vencemos. Amém? Então, vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Você ainda está lá assim: nossa, meu Deus, o meu dia, nossa, Satanás deve estar muito bravo comigo. Nossa, acordar de manhã todo dia. Gente, vamos lá, Jesus já venceu a guerra, Jesus já venceu a batalha. Ele nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O que eu fiz? Eu venci o mundo. Então vamos ter bom ânimo, gente. Vamos acordar de manhã, vamos pegar nossas coisas, vamos trabalhar com ânimo, vamos anunciar o Evangelho. É isso que Deus espera de nós. E se nós formos ver, às vezes, essas mentirinhas, elas até têm boa causa, né? Até são bonitinhas, né? Um fundo lá nossa, que bonitinho. Mas aos poucos, essas mentirinhas, talvez essas coisinhas, elas estão corroendo os princípios bíblicos. Pois nós estamos aceitando isso como uma verdade, mas ela não passa de uma mentira maquiada de verdade. Nós esquecemos que Deus nos levantou para lutarmos pela verdade. Então, Deus nos levantou para combater a mentira, carregar a presença dele. Foi para isso que Deus nos levantou. Todos os dias, carregar a presença dele em qualquer lugar que nós formos. Não tem aquela frasezinha: onde a planta dos meus pés, né, pisar, aí será abençoado. Então, é todos os dias carregar a presença dele. Ele nos levantou para isso. O que nós precisamos fazer? Deixar a mentira se espalhar? Continuar com as velhas práticas? Continuar com as mentiras? Não. Claro que não. Todas as mentiras que nós citamos agora há pouco, elas são promovidas aonde, gente? Na nossa mente. O pastor Rogério pregou no último culto, no anterior, sobre os nossos sentimentos, né? Cara, todas essas mentiras, elas são formuladas aonde? Nos nossos sentimentos, né? Naquilo que eu sinto. E quando nós deixamos, né, a nossa mente nos enredar por essas setas, né, do nosso inimigo, nós acabamos deixando vazão para muitas mentiras na nossa vida. E a grande mentira, talvez, que Satanás tem nos lançado
que Satanás tem trazido para os nossos dias é fazer você não acreditar mais em Deus. Esse é a grande missão de Satanás. Sabe por quê? Porque se Deus é tirado da equação, se nós tirarmos Deus da equação, se nós tirarmos Deus da sociedade, quem que vai ser o rei? Quem que vai ser o Deus? Satanás. E o que a nossa sociedade, o que o mundo tem feito? Tem tentado tirar Deus de todos os lugares. Tem tentado tirar Deus das escolas, tem tentado tirar Deus do trabalho, tem tentado tirar Deus de todas as coisas, da sociedade. Porque se eu tiro Deus, eu deixo Satanás. O que nós vamos adorar? Ele. É simples. Então ele está cada vez mais fazendo você acreditar que Deus realmente não existe, ou que Jesus não existe, ou que a obra do Espírito Santo não é válida. Ele te domina a sua mente e faz com que você duvide de tudo. E olha, gente, que eu já tive dúvidas. Eu já duvidei até, inclusive, que Jesus tinha ressuscitado. Sim, já duvidei. Talvez você já também duvidou. Talvez você já fez essa pergunta. Talvez você já tenha, talvez até se questionado. Mas será que talvez os apóstolos não pegaram o corpo de Jesus e não esconderam? Fala a verdade, gente. Fala a verdade que você talvez já não pensou isso. Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas espera aí. Esses caras, quando eles estavam com Jesus, quando Jesus ainda estava, com eles na terra, esses caras falavam assim, não, nós vamos morrer com o Senhor. Nós vamos enfrentar e nós vamos estar junto com o Senhor. E pode contar com a gente. Pedro até falou, não, Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandonar, não vou te abandonar. Tomé falou assim, vamos nós também junto com ele para morrer. Aí Jesus é crucificado, morto. O que acontece com os apóstolos? Meu Deus, todo mundo some. Todo mundo desaparece. Um vai para não sei aonde. Pedro volta a pescar. Os apóstolos somem, eles ficam presos, trancados dentro de um quarto, amedrontados. E aí eu me perguntei, tá, mas o que mudou? O que mudou? Porque nós vemos, na história, que esses apóstolos, esses mesmos caras que estavam amedrontados, eles, num tempo depois, eles são mortos, um de cabeça para baixo, crucificado, outro é decapitado, o outro é mandado para uma ilha e jogado dentro de um caldeirão quente e não morre. Outros discípulos eram jogados, atirados para as feras, e eram comidos como comida para animais, e eles estavam cantando, professando a fé, falando assim, nós cremos e nós não iremos contra aquilo que nós vimos. Por quê, gente? Porque eles viram um Jesus ressurreto. Então, não faria sentido algum esses caras, por tanto tempo, enfrentar tudo o que enfrentaram. Acreditar numa mentira. Ou permanecer com uma mentira. Não faz sentido, gente. Não faria sentido algum esses caras terem morrido por uma mentira. Esses caras realmente viram Jesus ressurreto. E é isso que Satanás quer que você acredite, quer que você duvide. Porque a dúvida é a maior arma que Satanás tem para nos fazer andar na mentira. E essa arma ele tem usado, gente, desde a criação, desde lá de Gênesis. A primeira vez que é lançada uma dúvida sobre a humanidade é lá em Gênesis. Gênesis 3, capítulo
Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. A história aqui todo mundo conhece. Eva está lá no jardim, passeando. E de repente ela vê aquela árvore bonita. E ela se interessa por aquele fruto. E ela fica olhando para o fruto e ela deseja aquele fruto. E o que Satanás faz? Ele chega para Eva e diz: é certo que se vocês comerem do fruto, vocês não morrerão, disse a serpente. Então a dúvida foi instalada com sucesso. E o fruto proibido foi para o papo, lançando a dúvida sobre o fruto, ou sobre o que poderia acontecer. Eva realmente foi para o papo. Então, no final, o final dessa história todos nós conhecemos. Foi aonde entrou o pecado. E essa mesma estratégia, Satanás tem usado até os dias de hoje. O pastor Cris sempre fala, né? Do diabinho do pica-pau. Quem aqui já assistiu Pica-Pau? Esse também é para os velhinhos, tá? Quando se fala dessas coisas antigas, todo mundo levanta a mão, né? Porque eu sou o mais velhinho, eu acho. Então, o diabinho, aquele ali do pica-pau, ele está sempre no nosso ouvido. A todo momento. E ele lança as mentirinhas. E ele diz assim: cara, é só uma olhadinha na lupa do Instagram. Não vai dar nada. Certamente você não morreu. Ensinado Satanás. Ele diz assim: ei, é só um suborninho. Não dá nada não. Ei, é só um beijinho. Certamente você não vai morrer. Ei, é só uma mentirinha. Não dá nada não. É só uma escapadinha. Só uma traidinha. Não dá nada não. Certamente você não vai morrer. É só uma pequena insensatez. Não vai dar nada. Fica tranquilo. Assinado Satanás. Gente, todos os dias ele vem no nosso ouvido lançando mentirinhas, lançando ideiazinhas, uma insensatez. Olha o que diz Eclesiastes 10, versículo 1. Eu leio para você. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como as moscas mortas fazem um unguento do perfumador exalar um mau cheiro, assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultice, um pouco de insensatez ou uma mentirinha. Exala mau cheiro. Sabe esse versículo utilizado por Salomão? Ele utiliza a imagem de uma mosca, de moscas mortas, para ilustrar que algo pequenininho, talvez insignificante, pode causar um grande impacto negativo. Essa passagem nos encoraja a viver de maneira corajosa e vigilante. Cuidadosa, corajosa e vigilante. Assim como Deus fala para Josué: ei, Josué, seja corajoso e vigilante. Evitando essas pequenas transgressões que podem comprometer o nosso testemunho e talvez o nosso caráter. Às vezes a gente acha, né? Tem muita gente aqui que não tem o livro escrito na vida, né? O nome escrito no livro da vida, mas tem o nome escrito no Serasa. Então, gente, são pequenas coisas, são testemunhos, sabe? Que podem derrubar o nosso caráter.
Ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo, que existem escândalos, né, por todos os lados. Se nós, como cristãos, nós não cuidarmos com o nosso caráter, cuidarmos com o nosso testemunho, nós iremos impactar o reino dos céus. Nós iremos impactar o reino. Sabe, às vezes é só uma coisinha, é só uma insensatez, mas Jesus nos encoraja a nós vivermos uma vida nova. Por quê? Porque Ele já nos tirou desse mundo, Ele já nos tirou desse lamaçal de pecado, Ele já nos deu uma nova vida, longe da mentira. Para quê, gente? Para vivermos aonde? Na verdade. Para vivermos de verdade. É para esse lugar que Jesus nos colocou. Sabe, não deixe que essas pequenas coisas, talvez uma insensatez, tire você de tudo aquilo que você tem construído nessa longa jornada. Cuide, esteja atento. A Bíblia fala que nós precisamos ser brandos como a pomba, mas astuto como a serpente. Nós precisamos, e talvez a igreja, por muito tempo, ela foi branda como a pomba. E esqueceu de ser astuta como a serpente. Nós, cristãos, nós precisamos nos levantar e a partir de hoje sermos sim brandos como a pomba, mas também astutos como a serpente. Para quê? Para vivermos na verdade. Combatermos o quê? A mentira. Sermos astutos para combatermos a mentira. E sabe, para todo o veneno existe um antídoto. É ou não é? Todo veneno tem um antídoto. Qual é o antídoto da mentira? Qual é o antídoto para a mentira? Conhecer a verdade. A verdade é o único antídoto que nós podemos usar contra todas essas mentiras. Então, o que eu preciso fazer? Conhecer a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todas essas mentiras. Ela nos dará acesso a algo novo, a algo superior, a algo, um lugar novo em Jesus. E conhecer a verdade é a única coisa que nos protegerá das mentiras dos últimos dias. Talvez dos zombadores, talvez dos enganadores, dos falsos profetas, dos anticristos, que se levantarão nos últimos dias, como a própria Bíblia nos fala. Mateus 24, Marcos 13, nos dá um panorama de como serão os últimos dias. Você não leu ainda, leia. Nós teremos um panorama desses últimos dias. Então, como que nós iremos nos proteger desses últimos dias, desses acontecimentos dos últimos dias? Conhecendo a verdade. É a única forma. E a pergunta é, o que é a verdade? Aleluia! Jesus é a verdade. E a Bíblia nos ensina que Deus é a fonte de toda a verdade. Então não tem a minha verdade, não tem a sua verdade, mas tem uma verdade que é absoluta. É a verdade que está em Deus. Essa é a verdade absoluta. Em Números 23:10, nós lemos assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria ele? Gente, na Bíblia, no Antigo Testamento, são mais de 300 gente, me fugiu.
profecias. Obrigado. 300 profecias sobre o nosso Salvador, sobre Cristo. Essas 300 profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se você tem uma promessa, com certeza Deus irá cumprir. Acredite, talvez vai demorar um pouquinho. Mas se Ele prometeu, se Ele falou, Ele irá cumprir. Por quê? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. E se Deus é a fonte da verdade, é para esse lugar, gente, é para esse lugar que nós devemos direcionar o nosso olhar, direcionar os nossos esforços para permanecermos nele, para permanecermos na verdade. E é muito mais fácil viver na mentira. É muito mais fácil. Agora, viver a verdade é difícil. Não é? É difícil a gente viver na verdade. Porque às vezes tem aquela mentirinha que a gente esconde, né? A gente tenta colocar por baixo do tapete. Mas eu sempre falo que uma mentira, ela sempre vai precisar de uma outra mentira para eu encobrir aquela mentira. E depois que eu falei aquela mentira, eu preciso de uma outra. Então, a mentira sempre vai precisar de uma outra mentira. A verdade não, a verdade ela é absoluta. Se eu falei a verdade, ok, doeu, mas está dito e pronto, acabou. Então, gente, é para esse lugar que nós precisamos ir. E como de fato nós podemos nos alimentar dessa verdade? Como que eu posso fazer para que eu me preencha com essa verdade? Jesus é identificado diretamente como a verdade. Ele é, lá em João 14,16, ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a personificação da verdade de Deus. Jesus encarnou como a verdade de Deus. Então, como que nós vamos nos preencher da verdade? Nos preenchendo de Cristo. Permanecendo com Cristo. Conhecendo a Cristo. E no Strong, lá no original, essa palavra verdade, ela significa sinceridade de mente, livres de paixão, livres das nossas paixões, livre das nossas pretensões, livre das simulações, falsidades e livre do engano. Então, a verdade, ela é a sinceridade da nossa mente, sem os nossos sentimentos, sem aquilo que eu acho, sem aquilo que eu sinto. A verdade é absoluta e ela está em Cristo. Conhecer a verdade de Deus tem um efeito libertador em nossas vidas. Vou repetir. Conhecer a verdade de Deus tem um efeito libertador nas nossas vidas. E eu creio, gente, que Deus quer nos levar para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é na presença dEle. Deus, nos últimos dias, Ele está nos apontando para que nós possamos chegar nesse lugar. Jesus já fez o primeiro passo, que é nos dar acesso a Ele. Agora, talvez, a maior mentira que está na nossa mente e a maior dúvida que Satanás quer nos alimentar as nossas mentes nesses dias é que nós não somos dignos de sua presença. E que nós não podemos estar conectados com Ele. Gente, isso é uma dúvida, é uma mentira que Satanás tem lançado sobre nós.
Jesus já nos deu o acesso. Você precisa internalizar essa verdade. Jesus já nos deu acesso ao Pai. Sabe, em alguns anos, Deus me deu uma palavra. E essa palavra continua no meu dia a dia, continua nas minhas orações, continua no meu quartinho, no meu devocional. Essa palavra é permaneça. Um dia eu acordei com essa palavra na mente, eu falei, Jesus me falou, permaneça. Permaneça. E aí eu tentei descobrir, tentei falar para Jesus, mas Jesus, permanecer aonde? Permanecer em Timbó, permanecer nessa casa, permanecer casado com a Dai? Não, isso eu não tenho dúvida. Permanecer aonde, Jesus? E cara, então eu comecei a buscar, eu comecei a cavar, eu comecei a perceber que Deus queria algo de mim. Ele queria algo diferente, algo íntimo, só entre eu e Ele. Então eu comecei a todas as manhãs ser intencional, buscar Jesus, acordar, fazer o meu café, ler a Bíblia. E cara, sempre que eu estou em casa, às vezes eu não estou, às vezes eu tenho que viajar, então eu não estou, mas eu preparo um café para mim, eu preparo um café para o Espírito Santo. E eu fico ali sentado, o café e o Espírito Santo com a minha Bíblia, e eu fico lendo, e eu fico conversando com o Espírito Santo, fico ali tomando café, lendo a Bíblia, me enchendo, me alimentando dessa verdade que é a palavra de Deus, me preenchendo dele. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, que nós só iremos ser transformados se nós substituirmos aquilo que nos sustenta. Se até hoje o mundo tem te sustentado, se até hoje as coisas que o mundo te oferece têm te sustentado, comece a cavar, comece a buscar pelas coisas que são do alto, pelas coisas que são do céu. Comece a substituir o mundo pelas palavras dele, na presença dele. Isso irá gerar uma mudança. Eu posso fazer uma aposta com você. Se isso não gerar uma mudança interior de você, se isso não gerar uma mudança, uma transformação de você mesmo, gente, é impossível. É impossível a palavra de Deus não gerar uma transformação em nós. Porque a palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. E cara, eu confesso que muitas vezes ficou só eu, a Bíblia e o café. Não teve oba-oba, não teve a glória descendo, não teve fogo descendo, sabe? Não teve um vento soprando. Porque muitas vezes a gente espera isso, né? A gente espera que Deus vai descer, talvez num cavalo, numa carroça, numa carruagem de fogo, né? A gente fica esperando um extraordinário de Deus. Mas deixa eu te falar, Deus, ele se move no ordinário. Ele se move nas pequenas coisas. Ele responde às vezes no seu dia a dia, no natural. Sabe, quando Isaías estava na caverna, ele encontrou o toque de Jesus numa brisa. Ele encontrou Deus no simples. Então é nesse lugar que eu tenho me colocado aos pés dele. Sabe, no meu secreto, lá, bem quietinho. Mateus 6,6 fala assim, ei, se você quer ter um encontro comigo, vá para o seu quarto, feche a porta, desligue o celular, nem leve o celular. E tenha um encontro comigo. Vai ser só eu e você, ali, no quartinho. Sabe,
E eu tenho feito isso. E eu tenho entendido que, cara, eu não vai ser pregando em grandes conferências. Talvez não vai ser fazendo grandes evangelismos na África, nem fazendo grandes obras. Deus talvez não vai querer isso de você. Ele vai querer que você só permaneça nele. E é isso que eu tenho entendido, que nós precisamos permanecer nele, conectados com ele. E não tem melhor forma, gente, de conhecer a verdade, de conhecer esse Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de nos preenchermos com isso, do que estar conectado com ele. Abra comigo lá, João 15, no versículo 1 até o 17. João 15, 1 a 17, fala assim. Cara, essa é uma ilustração que Jesus, ele, no seu tempo, ele tenta ensinar aos apóstolos, aos seus discípulos, como era a conexão dele com o Pai. E talvez ele quer nos ensinar essa noite, de como nós podemos nos conectar com ele. E esse texto, ele é poderoso, porque ele diz assim, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Então permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E Jesus fala aqui para os discípulos duas situações. Ele está falando assim para duas pessoas, para dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que estão conectados. Ele fala que esses ramos estão conectados na videira. Ele fala assim, olha, o ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Mas se nós formos ver no original dessa palavra, a palavra cortar, ela é airó. Esse airó significa levantar. Ou seja, Deus, ele é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso, que antes dele cortar, antes dele te jogar fora e te lançar no fogo, o que ele faz? Ele te levanta. Antes de te cortar, ele te levanta. Assim como o agricultor, como o lavrador, ele chega na videira e ele vê que tem um ramo, talvez um galho, que talvez já seja um galho forte, que já deu muito fruto, e ele pega esse galho, esse galho está lá, talvez rente ao solo. Não sei se vocês aqui já viram uma videira, mas ela tem vários ramos espalhados. E alguns desses ramos, eles ficam rente ao solo, rente ao chão. Talvez, por muito tempo, nós somos esse galho que ficou lá, rente ao solo. E o que o agricultor faz antes de cortar? Ele fala assim, cara, esse galho já deu fruto. Esse ramo já deu fruto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma estaca, eu vou amarrar, eu vou cuidar, eu vou levantar esse galho para um lugar mais alto. Então esse galho ele vai receber mais sol, ele vai receber mais ar, ele vai receber nutrientes melhor da árvore. Por quê? Porque ele vai estar com luz. E esse galho, talvez na próxima colheita, ele vai dar frutos. E ele não vai precisar ser cortado. Cara,
Talvez você está se sentindo dessa forma hoje. Talvez você está se sentindo um galho que não está dando fruto. Ei, mas deixa eu te falar. Jesus te conectou a essa família. Jesus te conectou a esse lugar. Você não está aqui por acaso. Jesus te conectou a essa família. Então, o que essa família faz? Essa família é o galho, é o sustento, é a estaca que Jesus usa para te manter, talvez te levantar e te colocar num lugar mais alto. Porque a Bíblia fala que nós seremos sal e luz para as pessoas. Talvez o que você precisa é um pouco de luz. Talvez o que você precise é de um lugar arejado. Talvez ares novos. E é isso que Deus talvez proporciona para você nesse lugar. Amém? E tem uma outra pessoa que é aquela que ele limpa. Porque talvez você está aqui, está dando fruto. Legal. Mas Jesus quer que você dê mais fruto. Então o que Jesus faz com a gente? O que o agricultor faz quando ele quer que o ramo dê mais fruto? Ele limpa, ele corta, ele tira as ervas daninhas. Gente, talvez você já deve ter recebido um tranco, uma cotovelada nossa. Se você ainda não recebeu, talvez você vai receber. Essa é a forma com que Jesus usa para te limpar, para te fazer acordar, para te dar um susto, para você talvez começar a pensar, opa, preciso melhorar. Porque, cara, talvez vai doer, talvez vai dar aquela, nossa, doeu, essa doeu. Mas é a forma com que Jesus usa para nos podar. E, cara, todos nós passamos pela fase, pela estação da poda, gente. Toda árvore que dá fruto precisa ser podada, precisa ser limpa. Amém? Quem aqui quer ser limpo? Quem aqui quer ser podado? Quem aqui quer ser levantado pelo nosso Senhor? Acho que todos nós queremos estar próximos, permanecer nele. Eu acho que aqui ninguém quer ser cortado e lançado fora no fogo. É ou não é? Amém. E ele diz assim no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, você não pode fazer nada. Então, se alguém não permanece em mim, ele será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam ele no fogo. Ei, alguma vez você leu na Bíblia que você precisa fazer algo para Deus? Para você receber a salvação? Não. Ou que Ele quer que você esteja em todos os ministérios, quer que você pregue para as nações. Não. O que Jesus está falando para nós aqui? O que Ele quer que nós façamos? Qual que é o nosso trabalho? Permanecer nele, permanecer na videira. O galho não se esforça para dar fruto, ele só precisa estar limpo, arejado, recebendo nutrientes para então sim dar fruto. O fruto é uma consequência, gente. O fruto é só a consequência de um galho bem conectado. Permaneçam em mim, diz ele, e as minhas palavras permanecerão em você. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o Pai. Que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Ei, essa é a 5ª vez que Jesus fala, permaneçam em mim. O número 5
representa graça, redenção e ministério espiritual. É somente pela graça de Jesus, pela redenção, que experimentamos o sobrenatural de Deus, que é dar frutos. Dar frutos é o sobrenatural, agindo no natural. A nossa maior força é estar conectado, é permanecer nele. Amém? E olha, o versículo 14 diz assim: vocês agora são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Cara, isso aqui é o ponto principal desse versículo. Se nós permanecermos nele, nós nos tornamos o quê? Amigos de Deus. Amigos de Jesus. Cara, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser amigo de Deus? Ser considerado amigo de Deus? Você sabe, cara, isso que deveria nos alegrar, deveria nos fazer pular de alegria. Sabe, poder frequentar a casa dele, abrir a geladeira de Deus, pegar o carro dele, dar um rolê com ele, estar seguro com Deus. Isso é incrível, gente. E como nós iremos conseguir isso? Fica de pé, para você achar que está acabando. O principal ponto aqui é permanecer nele, conhecer ele, carregar essa presença dele em todos os lugares aonde nós formos. A característica principal desse texto, de quem permanece em Jesus, qual é? É o amor que nós temos um para com o outro. Quem permanece nele ama o próximo. Quem permanece nele traz uma característica do verdadeiro Filho de Deus, que é amar o seu próximo. Aquele que vive em santidade, está conectado com Deus. Esse é aquele que expressa e exprime o amor de Deus. Em 1 João 2, 3, 6 diz assim: é nisso que sabemos, e nisso sabemos que o conhecemos. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós seremos conhecidos por guardar os mandamentos dele. Porque a Bíblia fala que nós somos considerados pessoas insensatas se nós construirmos a nossa casa sobre a areia. A palavra de Deus diz que se eu ouvir, mas não praticar, eu serei considerado um insensato, um homem tolo. Agora, se eu ouvir e se eu praticar as suas palavras, eu serei considerado como eu serei considerado um cara de Deus, serei considerado digno, um cara sensato, que constrói a sua casa em cima da rocha. Que baseia todas as suas verdades nele. Jesus está nos levantando para sermos soldados dele. Jesus está nos levantando para lutarmos pela verdade. No meio de toda essa mentira, no meio de toda essa podridão, no meio de toda essa lama em que nós vivemos, carregar a verdade, carregar a presença, carregar Jesus em tudo o que nós tocarmos, em tudo o que nós fazermos.
Nós como um corpo, porque Ele nos colocou como um corpo. Ele nos colocou inseridos nesse corpo, no corpo de Cristo. Ele nos inseriu no seu reino. Então nós precisamos refletir esse amor. Nós precisamos ter uma mente única, uma mente saudável, caminharmos juntos sem distração, lutando sempre pela verdade. E com isso, nós teremos o nosso propósito bem alinhado, para juntos nós fazermos a boa obra. Sermos um com Ele, como o Pai é em Jesus. E a oração de Jesus lá no capítulo 17 é: Pai, a minha oração é: eles sejam assim como eu sou um contigo. A palavra dessa noite é: permanece. Permanece conectado com Ele. Permaneça na verdade. Lute pela verdade. Lute pela sua casa. Lute pelo seu trabalho. Lute pela sua escola. Lute pela sua cidade. Lute pela verdade, para que ela seja transmitida em todos os lugares. A minha oração nessa noite é para que todos nós permanecemos conectados em Jesus. A verdadeira vida, a verdadeira